Bom dia, amados, graça e paz. E um novo ano se inicia, e a gente sempre tem aquelas várias esperanças, aqueles vários planos, mas existe uma realidade espiritual que é a mesma, não é? Nesse primeiro culto de 2026, eu gostaria de iniciar fazendo um voto a todos vocês, de um feliz ano novo, de um 2026 muito feliz. E eu queria compartilhar com vocês algumas boas notícias, mas também algumas más notícias, para que a gente possa começar o ano entendendo onde nós estamos. Então, as boas notícias, elas são sempre ótimas, né? E a boa notícia que eu queria dizer para vocês, as boas notícias, é que Deus ama cada um de vocês. Amém? E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Tanto na sua vida como um todo, e também para esse ano que se inicia, 2026. Essas são as boas notícias. As más notícias é que o diabo odeia você. E ele tem planos meticulosamente preparados para te derrubar, para que você venha a escorregar e, se possível, você abdique da sua fé. Esse é o plano dele. Amém? Então, mas é interessante a gente pensar nisso e falar assim, eu devo ficar, então, isso me derruba? E uma figura, uma ilustração que me veio à mente, logo no começo, quando eu comecei a pensar nisso, foi eu me lembro, nos tempos que eu ia na praia, bons tempos, mas brincadeira, né? Brincadeiras à parte, se Deus quiser, vamos logo, mais uma vez. Mas uma coisa que eu gostava sempre de brincar, quando você está na água, no mar, né? No mar, você tem que ter uma noção de equilíbrio, de limites, sim ou não? Né? Então, é interessante que muitas vezes você está lá, e eu gostava bastante de brincar, eu lembro quando eu era pequena, a gente brincava disso também, mas aquela noção assim, você vem, a onda vem, por maior que ela seja, você luta, você faz um peixinho, de alguma forma você se livra dela. Mas o mar tem uma outra força, que de vez em quando é muito poderosa e de vez em quando a gente negligencia. Vocês percebem que muitas pessoas que morrem no mar afogado não são pessoas que não sabiam nadar. Muitas vezes são pessoas que eram não eram um Carlos Borges na natação, tinham muito mais conhecimento até, mas negligenciam algumas coisas básicas, que é aquela força, que eu não sei como é que chamou, o repuxo, não sei como é, que a onda vai, ela vai visível, quase sempre, a gente percebe, ainda mais se ela quebra, né? A gente percebe exatamente a força, o bramido, né? Aquela coisa toda. Mas quando ela volta, e se é uma praia de tombo ainda pior, a velocidade dela e a gente não percebe. Muitas vezes a gente está lá naquela, não é bom, você percebe quando você entra num lugar e você sai lá no outro lado. E quando ela puxa para o fundo é mais complicado. Então, são regras básicas se você quer sobreviver nessa situação. Eu me lembro que a gente brincava, água pelo menos até aqui no máximo, para você poder fincar o pé se for o caso. Não adianta que quando vem esse repuxo, você querer peitar ele não dava, ele te leva. Então, uma coisa que eu fazia, eu sei que tem técnicas mais profundas, mas era ficar de lado e fincava o pé mesmo. E muitas vezes, porque você reduzia, agora eu estou gordo, vai ser quase a mesma coisa. Mas no tempo que eu era mais magrinho, quando eu virava de lado, a resistência era menor e eu conseguia ficar. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece na nossa vida de fé. Todo ano novo a gente tem sonhos, expectativas, coisas novas de acontecer. E todas essas coisas, de um ano para outro, você muda. Você pode manter alguns mesmos objetivos que não são alcançados, mas surgem coisas novas, a vida da gente muda. Mas existe uma coisa que é inexorável e ela é imutável. É a batalha espiritual na qual nós estamos imersos. Onde, no fundo, todo homem está, mas
como cristãos, todo cristão está nessa batalha. O inimigo não quer que a gente continue nessa vida. A gente vai falar disso mais em detalhe. Então, existe pelo menos uma implicação muito clara desse fato, né? Todo início de ano traz, então, essas expectativas, mas não dá para tirar férias dessa batalha, onde nós estamos todos metidos. Paulo escreve sobre isso em Efésios 6, que é o texto base que nós vamos ter aqui, dos versículos 10 ao 20, mas ele não faz isso para nos assustar, ele faz isso para nos despertar os sentidos para essa realidade, que nós vivemos essa realidade, essa tensão entre o amor de um e o ódio do outro, e é nessa tensão que nós precisamos caminhar. Mas nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, porque Jesus já venceu. É como se a gente estivesse vendo um filme que a gente já conhece o final. Mas enquanto o final não chega, nós temos que sobreviver. Amém? Então, existem 3 atitudes, 3 posturas possíveis diante dessa situação. Uma atitude é uma atitude ingênua, que uma palavra da moda é negacionista. Nós podemos tentar ignorar que essa batalha espiritual realmente existe. Uma outra atitude é uma atitude temerosa, medrosa, superestimar o poder do inimigo. Conhece gente que tudo o que acontece é o diabo? Não, o diabo fez, não sei o quê, tomei essa posição, aconteceu isso na minha vida, tudo é o diabo. Ou seja, superestima o poder e a ação dele. Só que acontece o seguinte, quando isso acontece, você está subestimando o poder de Deus, certo? Que é muito maior do que o dele. E uma terceira atitude possível é uma atitude consciente, de prontidão. Aquela mesma atitude que qualquer pessoa responsável tem quando entra no mar, por exemplo, né? E está ali naquela tensão entre a batida de ida e o repuxo de volta. Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que essa atitude consciente de prontidão, é a atitude que Deus espera de coração que cada um dos seus filhos tenha. Mas será que por alguma coisa, por algum motivo, por algum impedimento, nós temos mantido essa atitude? Então eu queria convidar vocês para poder ler, nós não vamos ler do 10 ao 20 agora, vamos ler até o 13, até o comecinho do 14, e depois nós vamos lendo o resto dessa passagem ao longo da nossa reflexão. Amém? Diz assim, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, perdão. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para o entendimento dessa batalha e das exortações que Paulo nos dá nesse texto. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te entregamos mais uma vez, Pai, esse culto, te entregamos esse momento de reflexão, que o Senhor possa abrir o nosso coração, nossa mente, todos os nossos sentidos, ó Pai, para entender a Tua vontade com relação a isso. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é justamente esse, a batalha de cada dia. Eu mandei uma foto feia para a Ana, ela retornou essa daqui, eu achei legal, né? Porque é a armadura que Paulo está falando. Essa armadura não é visível. Essa armadura é uma armadura invisível, que nós somos convidados a portar no nosso dia a dia. Ok? Então, queria falar sobre elas, trazendo, na verdade, 3 facetas dessa batalha
que nós somos... Nós não somos... É interessante isso, né? Porque nós não somos convidados a fazer parte dessa batalha. Nós somos impelidos a participar dessa batalha e a nos posicionar, porque a batalha é real, ela existe, e, portanto, como é que a gente vai viver isso? É disso, então. Tá? 3 facetas dessa batalha que são importantes para nós. Primeiro, é o conhecimento de contra quem lutamos. Quem são essas forças que Paulo comenta? Quais são as condições da batalha e que ferramentas nós temos para participar dessa batalha, para poder lutar. Amém? E eu queria começar, então, por essa primeira, contra quem lutamos. Paulo deixa muito claro, né? O texto deixa muito claro. A partir do versículo 11, quando ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra quem? Contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo não é uma figura de linguagem, não é um termo poético, é de alguém real. Certo? Se a gente começar lá em Gênesis, a gente já vai ver a ação dele em Gênesis 3, tentando enganar Eva. Depois nós vamos ver em Gênesis 6, os filhos dele contra os filhos dos homens, tem toda uma rebelião. Nós vamos ver a ação dele depois em Gênesis 11, na Torre de Babel, e assim por diante. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo várias manifestações, certo? Deste ser. Mas é interessante que este ser aqui, essa pessoa, se a gente pode dizer assim, tá? Nesse texto ela não é apenas uma pessoa, mas é como se ele fosse um chefe de uma verdadeira estrutura de forças do mal. Uma verdadeira organização inteligente e poderosa. Ok? É disso que Paulo vai deixar claro aqui ao longo do texto. É por isso que Paulo diz na NVI, uma das únicas versões que fala assim, ele fala, pois a nossa luta não é contra pessoas. Eu estou colocando entre parênteses aqui carne e sangue, que é como a maioria das versões, as Almeida pelo menos falam, né? A nova versão transformadora fala contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta, portanto, é contra inimigos de carne, não é contra inimigos de carne e sangue, mas sim contra o que ele está chamando aqui de poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante aqui, né? A Ara vai falar de principados e potestades. Aí fica claro que está falando de alguma coisa que não é terreno. Como na nossa versão fala poderes e autoridades, você pode pensar em qualquer autoridade governamental, alguma coisa assim, né? Existem 2 coisas aqui que são verdades importantes. Então, mais uma vez, só para fechar aqui esse poderes e autoridades, a nova versão transformadora fala governantes e autoridades do mundo invisível, para deixar claro que não está falando de governos aqui. Mas existem 2 verdades sobre esses poderes. Primeiro deles é que o Antigo Testamento respalda esse entendimento de Paulo totalmente, como potestades espirituais, reais. Embora eu já tenha falado, né, os Gênesis e tudo isso. Tem uma passagem muito exemplar disso em Daniel 10, que a gente já pregou sobre isso em algum momento no passado, que diz assim, Daniel, só para dar o contexto, Daniel está orando, fazendo uma oração profunda ali a Deus, aquelas orações que ele fazia de dias de duração, e vem um anjo, tudo indica que é o anjo Gabriel, embora o texto aqui não diga, tá? E ele põe a mão em Daniel, e Daniel fica estatelado, fica congelado com aquilo, né? Não sabia nem como reagir, e aí o anjo chega para ele e fala, não tenha medo, Daniel. Vai falar, você é muito amado, eu estou aqui pulando, certo? Esse pedaço. Ele fala, desde o primeiro dia que vocês começaram a orar, tal, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Mas, olha que interessante, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda.
pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Se você ler, isso aqui até o versículo 14, só um recorte. Se você ler o seguinte, vai ficar mais claro ainda que não estava falando ali de um rei da Pérsia, de um príncipe real, né? Aliás, a Pérsia era, digamos, o país onde Daniel estava, de alguma maneira, que foram mudando os reinos, é onde ele estava. Então existia um príncipe ou um rei no mundo espiritual que comandava aquilo lá, e não queria que esse anjo chegasse até Daniel, em resposta à oração de Daniel. Então, isto, ou você crê na Bíblia como um livro de verdades, de revelação, ou você entende que isso é parte do folclore bíblico. Mas é interessante como a Bíblia é amarrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento traz a mesma verdade, embora os autores sejam diversos, e os profetas e tudo mais. Isso é interessante. Tá? Então, essa é a primeira parte, duas verdades. A primeira verdade é que o Antigo Testamento respalda esse entendimento que Paulo está trazendo no texto que a gente está analisando. E o segundo é que, embora esses poderes sejam espirituais, eles podem influenciar estruturas sociais e culturais, de modo que estas carreguem valores e práticas contrárias à verdade revelada em Cristo. Existe um livro que eu lembro de uma pessoa aqui que comprou e leu, e é um livro difícil. Acho que foi esse. Não foi esse, não. Lenita, não foi esse, não. Foi outro que eu te indiquei, que foi um livro difícil de ler também. Mas esse livro é um livro que chama O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Leslie Newbigin é um missionário, foi na Índia há muitos anos, ele voltou para a Inglaterra e ele se surpreendeu com o que o evangelicalismo estava fazendo. E ele tem uma teologia muito profunda, e ele fala disso. Tem um capítulo 16 que eu recomendo, se você quiser comprar um livro, que não é fácil de ler, mas um livro muito rico. Esse livro é muito bom, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. E ele fala que os principados e potestades moldam o ethos das instituições. Ele defende que cada instituição, você vai, por exemplo, Harvard, você vai, sei lá, um tipo de governo, uma empresa muito grande, ela tem um ethos, ela tem uma forma de ser, um peso, uma cultura, um espírito, no sentido humano, né? Um espírito, uma forma de ser. Tá? Então ela fala que esses principados e potestades espirituais moldam esse ethos de instituições humanas, sejam elas governos, universidades, principalmente universidades, instituições de mídia, instituições financeiras, ou mesmo nações, inclinando-as a padrões que resistem ao Evangelho. Ou seja, se o objetivo, ele nos odeia, mas é interessante o ódio do inimigo. Ele não precisa nos matar. Ele só quer que a gente não aceite Cristo. Ele só quer que a gente desvie do que a Bíblia diz. Qualquer coisa que a gente aceitar, sem ser isso aqui, para ele está bom. Ele já cumpriu o objetivo. Nós não vamos para a eternidade estar no céu, não é? Então, esse é o que ele fala. Então, o Newbigin é um daqueles que defendem muito isso. Eu não quero ir mais longe, mas creio que existe, né? Então, ele entende que essas forças espirituais podem influenciar estruturas sociais e culturais, de modo que essas carreguem valores e práticas contrários à verdade de Cristo. A gente está sentindo isso na nossa realidade, na nossa sociedade, a gente não precisa ir longe. Você vê alguns agentes da nossa sociedade hoje e você fala, pô, isso é de graça? Pensa bem, um ódio de vez em quando ao cristianismo, algumas coisas assim. Bom, fecha parênteses. Creio que tem um outro exemplo muito clássico, e aí a gente encerra esse ponto para partir para o próximo. O caso de Jesus respondendo a Pedro, lembra disso? Pedro tinha acabado de dizer, Senhor, a quem vocês acham que eu sou? Pedro respondeu, movido pelo Espírito Santo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tal. Aí Jesus fala, pô, Pedro, bendito seja você, tal, dá toda a coisa. Acabou de falar disso, Jesus começa a falar que ele tinha que morrer. E aí Pedro, motivado
A gente vai imaginar pela resposta de Jesus, não, que é isso? O senhor não tem que morrer, o senhor tem que sair da cruz. Qual foi a resposta de Jesus a ele? Arreda Satanás, para trás de mim, Satanás. Então é interessante, Jesus não estava respondendo diretamente a Pedro, mas a alguém que estava atrás, dentro ou acima de Pedro, mas estava soprando no ouvido do Pedro, influenciando o que Pedro fazia. Isso é muito importante para a gente saber, que essas coisas são reais e podem acontecer. Quando Jesus responde, ele deixa muito claro que existe esse mundo sobrenatural, entende? Então, que a gente possa saber disso e saber se posicionar dentro do mar, sabendo que você pode tomar a posição, a onda não volta. Quem disse que a onda volta? E aí ela pode te levar. Você pode falar, nunca vou entrar no mar, porque dá da onda me forçar e me levar, e aí você fica uma pessoa inerte, ou você entra com responsabilidade, sabendo jogar o jogo, sabendo a hora que você pode sair, a hora que você tem que nadar de lado, né? Porque você não vai conseguir nadar de frente, e assim por diante. Amém? Segundo ponto. Então, essas foram a faceta como contra quem. Agora, quais as condições da batalha? Então, soa difícil, soa pesado, mas graças a Deus existem pelo menos 2 textos de apoio, 2 versículos de apoio, que nos ajudam a entender o contexto em que Paulo escreve, Efésios 6, ao tempo que nos dão um grande alento e alívio. O primeiro deles é João 1,5, eu estou lendo na Ara aqui, que diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não tem, eles podem fazer o que eles quiserem, mas não tem o domínio final. Eles resistem a essas forças, elas resistem, elas atacam, elas confundem, mas elas não vencem, porque elas não podem vencer o poder de Jesus, pois nenhum ser espiritual pode resistir à luz de Jesus. Então, nós entramos nesse ano conscientes do conflito, mas confiantes na luz que é Jesus, pois ele já venceu essa batalha por nós. Amém? Por isso, o segundo texto de apoio está em Colossenses 2,15 melhor, que diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, é interessante que tem aquele outro texto que fala, se eles soubessem, se essas autoridades, se esses poderes soubessem o que a cruz representava, eles jamais teriam permitido que Jesus fosse crucificado. E com certeza eles ficaram ali insuflando o povo. Crucifica, crucifica, crucifica. Pensando que ali acabaria tudo. Mas quando Jesus morre na cruz, com o seu sangue que ele verteu lá, ele despojou os poderes de todas essas autoridades. De forma que elas continuam como as ondas no refluxo, elas continuam influenciando, elas continuam tentando nos derrubar, mas elas já não têm mais autoridade sobre nós, porque Jesus conquistou o preço, e esse é o cerne do Evangelho. Por que nós precisamos crer em Jesus? Por que nós precisamos crer na cruz? Por que precisou da cruz? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou um preço altíssimo, e por isso a gente participa da ceia, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Amém? E por isso hoje, esses poderes, eles ainda têm legalidade sobre aqueles que não têm Cristo no coração. E eles podem ainda lutar para ele, falar, esse é meu. Mas a partir do momento que as forças de Deus avançam, que o Evangelho cresce, a gente vai falar dessa armadura, não é? Nós podemos falar, você está livre para voltar para casa. Você não precisa mais temer esses poderes que você achava que eram tão poderosos. Hoje eles não são mais. Porque se Jesus colocar a mão em você, ninguém mais vai poder separar você do amor dele. Amém? Então, essa é a realidade dessa batalha, as condições da batalha. Mas Paulo, então, voltando para Efésios 6, no versículo 10, vai dizer, finalmente,
fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleçam-se no Senhor. É bom saber que essa força não é nossa. Eu sei que eu já preguei muito sermão moral aqui, né? O texto diz tal coisa, a lição moral é essa, vão e façam. E aí vocês têm o direito de falar, como? Onde eu vou buscar força? Onde eu vou buscar vontade de fazer? Não é? Por isso, esse texto é muito bom, porque ele fala, vocês podem fazer na força de Cristo. Amém? Por isso, Paulo está falando aqui, fortaleçam-se no Senhor. No Senhor. O Senhor é a fonte da força e do poder. E Ele é muito mais forte e poderoso do que qualquer inimigo. A gente não precisa temer o nosso inimigo, porque em Jesus ele já foi derrotado. A gente não pode dar mole para ele. A gente não pode ficar brincando lá no mar, né? Ou eu sabia muito bem, quando eu estava andando lá no mar, de repente você ia, a onda ia te levando, quando você via, já não dava mais pé. Tem uns que gostam de ser bravos, corajosos e ficar lá. Eu não, eu vinha tal, até quando eu sentia o pé. O Theo fez isso em casa, lá em casa, né? Na piscina tem umas escadinhas. Aí a gente tentava levar ele para o meio da piscina, ele, chão. Ele queria ficar na escadinha, onde ele punha o pé firme. Então, chão. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas, fora isso, a gente não precisa temer, porque a força é do Senhor. Por isso ele continua aqui falando, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Seguindo no texto aqui, esse firmes, ficar firmes. Só reforçando o que eu já tinha falado, embora Satanás ainda tenha liberdade de tentar nos importunar, ele não tem mais nenhuma autoridade direta sobre nós. Por isso, Tiago 4, 7, 8, fala assim, podemos ler junto esse daqui, para vocês ficarem despertos? Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Ele fala, ele é tão poderoso, por que ele tem medo de nós? Porque quando ele percebe que nós estamos firmes na rocha, ele percebe que ele não tem nada mais a fazer, ele já perdeu. E muitas vezes a gente se deixa abalar, pelo que a gente posta, pelo que a gente fala. A gente mostra claramente para ele que nós estamos vulneráveis. Por isso é tão importante a gente ter essa consciência da batalha, que não, a batalha está aí. Não dá para tirar férias dela. Vamos falar, é janeiro, eu vou de férias da batalha. Ô diabo, dá um tempinho aí, que eu vou tirar 4 semanas na praia, depois quando eu voltar a gente volta a guerrear. Não, querido, ele vai com você para a praia, e se você tiver mais de peito aberto lá, é onde ele vai se aproveitar de você. Tá? Mas se você resistir, falar, ó, eu estou aqui, eu estou firme, estou no Senhor, ele vai embora. Ok? Então, aleluia por isso. A gente tem essa força. Isso nos leva para o último ponto aqui. Que ferramentas temos para lutar? Então, como vimos, o diabo tem método e comanda uma organização do mal. E poderosa também. Que ferramentas Deus nos fornece para essa batalha? E é isso que Paulo vai falar no texto a partir do versículo 13 e seguintes. Ele fala, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Se a vitória é certa, você pode se perguntar, para que eu preciso dessa armadura então? Se a batalha já foi vencida? É porque a vitória precisa ser vivida no dia a dia, aprendida e exercitada nas batalhas menores, com a proteção necessária. Eu gosto de pensar assim, embora não dê para ver aqui aquela figura lá, essa figura está caminhando. E é interessante que, lembra a Bíblia, sabe o que é legal na Bíblia? Ela é toda interconectada, é uma coisa só, é uma mensagem só, não é? E a grande comissão qual é?
Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a Jesus e tudo mais, ok? Vão e façam discípulos. Então é como te falasse assim, ó, põe a armadura, porque enquanto você está indo, e a gente acabou de ler João 1:5, que fala, olha, vocês vão levar a luz. Essa é a verdadeira luz. A verdadeira luz é a de Jesus. Não alguma luz que alguns tentam enganosamente se apropriar desse termo, né? A luz é Jesus. E nós, como agentes de Jesus, vamos levar a luz ao lugar onde a luz ainda não está. E o que vai acontecer? As trevas vão espernear. É natural. Então, enquanto vamos, a armadura vai nos ajudar de várias maneiras, tá? Mas não é como se fosse uma mandinga gospel. É muito importante ter isso muito claro, né? Não queria deixar aqui uma receita de bolo, porque essa receita de bolo não existe. Paulo está usando uma figura para nos fazer entender que são armas de proteção, né? Enquanto a gente caminha, enquanto a gente leva o Evangelho, enquanto você tenta evangelizar os teus familiares, os teus amigos, você tem que estar blindado, porque o inimigo vai tentar te derrubar. E quanto mais você for, mais ele vai resistir. Mas graças a Deus por João 1:5 que fala, eles tentaram, mas não prevaleceram. Amém? É isso que está aqui por trás. Então, por isso eu até repeti o texto aqui, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a realidade. Então, a gente pode dizer que a armadura é um equipamento de defesa, mas não significa que nós estamos inertes, apenas aguardando ataques. Se nós estamos paradinhos, cada um assim, ó, só, está faltando alguma coisa no nosso cristianismo, nós não entendemos ainda o que ele significa. Há momentos em que o ataque é mais profundo, e eu sei que alguns de vocês estão passando por ataques muito profundos, mas quem sabe esse ataque é para você olhar para aquela pessoa que está até te ferindo, que está causando problema, você orar mais especificamente para ela, não para que ela sofra o que você está sofrendo, por exemplo, ou que ela, algumas vezes a gente gostaria que aquela pessoa sumisse, mas que ela se converta, de fato e de direito, né? A gente, provavelmente, vocês fizeram algumas orações nesse sentido, né? Para que Deus mova o coração dessa pessoa. E nisso nós estamos sendo luz, nós estamos sendo usados por Ele. E o inimigo não gosta. Vem dores, vem doenças, vem enfermidades, e ele opera em várias formas na gente, tá? E é disso que o texto está aqui seguindo falando. Mas, indo um pouco mais para frente, versículo 14 vai falar, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vamos tentar falar rapidamente cada um, mas eu queria que a gente fosse menos técnico e mais prático nisso. Então, a armadura então não é para ataque, a armadura é para defesa. É um instrumento para que permanecermos firmes em pé enquanto atacamos. Dá para entender? Você vai falar para alguém do Evangelho, teu amigo de escola, teu amigo de trabalho, teu parente, teu pai, teu filho, teu sogro, e aí de repente começa a acontecer coisas com você, essa pessoa reage mal, então a gente sabe que isso são as ciladas do inimigo. E aí as ferramentas que estão aqui são valiosas se a gente usá-las bem, tá? Primeiro delas é o cinto da verdade. A verdade é como um cinto que sustenta tudo. Eu não sei como alguns jovens, eu lembro uma vez que eu fomos no shopping comprar uma bermuda para o João, meu filho, e a gente entrou numa loja no Shopping Eldorado, eu lembro, né? E aí falou, pô, mas essa bermuda parece muito baixa, tal, e que cinto ele usa? Aí o menino fez assim, ele tinha uma cordinha só. Lembra disso? Ele tinha uma cordinha bem frouxa, assim, a calça aqui, meia cueca para fora. Né? Essas coisas que jovem, né, faz, tal. Mas imagina se esse rapaz tiver que sair correndo ou entrar numa briga, vai atrapalhar, né?
vai atrapalhar, aquela calça caindo, essas coisas, né? Então, o cinto é aquilo que você vai ter que correr, vai brigar, não sei o que, você firma o cinto na tua cintura e você está pronto para qualquer coisa. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é a verdade. Verdade. Mantém tudo em pé. Primeiramente, a verdade do Evangelho. A verdade de que Deus é para todo homem e ama todo homem, mulher e criança. E o Evangelho deve permear toda a nossa vida. Mas, em segundo lugar, a verdade também deve ser o norteador da nossa vida, do que fazemos e dizemos. Integridade de coração. A mentira é ao contrário de tudo isso. É a ferramenta do inimigo. Por isso ele é conhecido como o pai da mentira, né? E a mentira ainda por cima tem perna curta. De vez em quando você faz algumas perguntas para irmãos. E você vê a resposta e você entende claramente que é uma mentira. Já passou por essa situação? A pessoa te responde e... você não vai brigar, não é o caso, né? Você fala, tá bom, mas até corta o papo, porque você não vai conseguir seguir em cima de uma mentira, né? Então, se essa pessoa está tentando levar à luz, a mentira é um erro. A mentira é contra ela mesma, contra aquilo que ela está fazendo. Pode ser uma hipocrisia, né? Certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso, é a primeira ferramenta, o primeiro instrumento que Paulo traz aqui, o cinto da verdade. Usemos a verdade, andemos com a verdade, e Deus vai nos abençoar em tudo que a gente fizer. O segundo deles é, estou pulando aqui, né? A couraça da justiça. A justiça que protege. Por isso, 1 Pedro 2,12 fala, vivam entre os que não creem de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, tenhamos uma vida exemplar, né? Comentando com pessoas, de repente você fica sabendo de pessoas batizadas, tal, que se dizem crentes, mas que têm vícios, por exemplo, né? Infelizmente, o álcool é um negócio muito complicado no nosso meio também, porque é socialmente aceito, e de repente você vê pessoas claramente passando do limite. Nós não podemos proibir ninguém de beber, por exemplo, mas é um bom exemplo se a gente passa da medida, se é como no mar, né? Você está se deixando levar pela onda, ou outros tipos de vícios. Por isso Paulo fala, vista-se da couraça da justiça, sabendo o que Deus fez por você, e com essa justiça, leve essa justiça à frente. Mas seguindo aqui um pouco, o texto segue, assim mantenham-se firmes, versículo 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Esse é o Evangelho que a gente fala, né? O Evangelho que dá paz é aquele que você pode chegar para as pessoas e falar, é hora de voltar para casa. Sai dessa vida. Né? É hora de voltar para casa. Ainda que seja, é hora de ir para a tua casa. Mas é hora de voltar para Jesus, é essa casa. É hora de voltar para a família. Aonde você está? Você está andando por aí, quebrando a cara, fazendo coisas que não agradam nem a Deus, nem a sua família, nem a seus pais, nem aos seus filhos. O que você está construindo para a sua vida? Não é? Volte para casa. Deus vai te acolher, sempre. Amém? Esse é o Evangelho da paz. Não haverá mais represária dos seus deuses, por exemplo, tá? Eles poderão mais lançar nada contra você. Poderão tentar, poderão reclamar, mas não terão mais poder contra você, se você é de Jesus. Além disso, use o escudo da fé. A fé que apaga os dardos do inimigo. É interessante pensar que o inimigo sempre trabalha nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nas nossas emoções.
É onde ele bate. Se você parar para pensar a tentação de Jesus, lá no começo do Evangelho, João 3, você vai ver justamente isso. João 3, é isso? Não sei, não importa. Mas a tentação de Jesus, você vai ver claramente Jesus sendo tentado dessa forma. O inimigo tenta fazer a mesma coisa. O que Jesus usa? Ele usa a palavra, a espada da palavra. Mas a gente vai falar um pouco disso. Então, é interessante você pensar que a fé é que apaga todos os dardos. Então, aquelas coisas que você escuta de vez em quando, você escuta o sopro no teu ouvido. Você não presta. Você não é inteligente. Você não serve para nada. Quem nunca escutou nada disso, atire a primeira pedra. Eu sou burro. Essas coisas são setas do inimigo. E sabe o que é mais legal? É que lá em Romanos 8 fala que já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não há mais acusação. Nada que venha, se você está firme na sua fé, você pode falar, do que mais você pode me acusar? Se eu estou em Cristo e o seu sangue já me livrou de todos os meus pecados, tchau para você. Resistam ao diabo. Permaneçam firmes, em pé, e ele fugirá de vocês. Esse é o escudo da fé. Escudo da fé. E por último, ele vai falar aqui, dessas ferramentas, ele vai falar, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvação que guarda a mente. A batalha espiritual é travada justamente nisso, né? Como eu disse, na mente, nas emoções, na vontade. E para essas áreas de ataque, a verdade bíblica, a palavra, é a nossa principal linha de defesa. Por isso Paulo, em Romanos 12, a gente trabalhou tanto isso aqui, ele nos exorta a renovar a nossa mente. Como é que você renova a sua mente? Não é vendo mais um podcast. Embora tenha muitos podcasts bons, eu tenho aprendido muito com alguns aí de teólogos e tudo mais, mas não é o podcast de um coach, de alguma coisa que vai renovar a sua mente. De um filósofo, né? Está aqui, é na palavra de Deus. É com isso que a gente renova a nossa mente. Ok? Então, eu tinha separado aqui, falei, vou mostrar, não vou mostrar, vou mostrar. Um trecho do C.S. Lewis, naquele livro que eu já comentei várias vezes aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito interessante, folclórico, obviamente, né? Ele não fez um podcast, ele não fez uma entrevista com o diabo. Ele simplesmente deduz, pelo conhecimento teológico que ele tem, bíblico e da igreja, ele deduz o que esses principados e potestades, dois demônios, um que é o professor e o outro aluno, estão discutindo. Tá? E num trecho ele comenta justamente isso. Ele fala assim, se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, você vê? Então, se você não leva muito a sério frequentar a igreja, repense, tem gente por trás te conduzindo para isso. Mas, se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, a melhor coisa depois disso é fazê-lo percorrer toda a vizinhança em busca da igreja que lhe seja apropriada, até que ele se transforme num degustador de igrejas, ou seja, numa igreja gourmet, né? Hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali, vou acolá, vou ver aquela palavra, lá tem um louvor melhor, lá as cadeiras são melhores, ali o pastor tem mais poder, ali não sei o quê, né? Isso é... Olha que interessante, está num livro, né? Busca uma igreja que lhe seja mais apropriada até que se transforme num degustador de igrejas. Se o teu paciente, ele está falando, lógico, é como se o demôniozinho estivesse cuidando de um de nós. E ele está ali olhando para... Ele está chamando de paciente, os homens, né? Se o teu paciente não pode ser mantido fora da igreja, que era o objetivo dele, já que ele nos odeia, como a gente falou a princípio, certo? Deveria pelo menos estar violentamente ligado a algum partido dentro dela.
o partido dos que não gostam do pastor, o partido dos que não gostam do louvor, o partido dos que não gostam da mídia, o partido dos que não gostam da diaconia, um partido dos que não gostam dos presbíteros, um partido dos que não gostam da tesouraria. Já pensou se a gente tivesse dando partido assim? Graças a Deus nós não temos, né? Mas entende o conceito aqui? Será que nós podemos estar caindo escorregando em alguma cilada dessas aqui, que ele, meio numa brincadeira, acusa? Por isso ele termina, no versículo 17 para frente, ele vai falar, use o capacete da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perdão, não termina ainda, eu pulei essa aqui. Voltando, né? Ele fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra confronta o engano. E eu gosto muito de Hebreus 4:12, porque é muito profundo o que ele diz aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Né? Por isso muitos temem abrir a palavra, porque ela tem esse poder, ela é viva e ela é eficaz. Se a gente fizesse uma estatística de quantos crentes conhecem realmente profundamente o que Deus deixou, essa preciosidade que Deus nos deixou, a gente ficaria surpreso. Agora sim, ele termina com o selo, e é bacana que, sem combinar, foi aquilo que o Vinícius trouxe a princípio. Né? Versículo 18 fala assim, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É interessante que uma figura aqui, uma vez eu trouxe essa figura, ao ver esse texto, alguns anos atrás, que eu trouxe aquelas armaduras dos soldados romanos, não sei, quem tem boa memória vai lembrar disso. Então, tem o escudo e tem, lógico, o seu capacete, tudo isso que Paulo foi trazendo aqui. Mas tinha momentos em que o exército que estava lutando contra os romanos vinha contra eles e eles faziam o que eles chamavam, não lembro da palavra, certo? Eu vou chamar de escudo aqui, o termo técnico não era esse. O que fazia? Eles juntavam todos os escudos, inclusive aqui em cima, né? Os que iam atrás punham em cima, então eles ficavam como se fosse um tanque, uma coisa realmente fechada ali. E aí podia mandar aquelas bolas de fogo, alguma coisa, e eles conseguiam se proteger. Paulo coloca a oração como se fosse essa proteção. Uma coisa é eu orar sozinho por mim. Outra coisa é perseverar na oração por todos os santos. E ele vai seguir, né? Então, dentro disso aqui, é claro que a vitória da luz ela é garantida, mas há batalhas que não se pode vencer sozinho. Por isso nós somos uma comunidade. É muito triste quando você fala com uma pessoa que está há bastante tempo sem vir na igreja, e você fala, e aí, você tá indo em alguma outra igreja? Melhor que fosse assim, desculpa, né? A gente não quer, mas melhor que fosse assim. Você está indo em outra igreja? Não, pastor, continuo firme, eu vejo os cultos de vez em quando, porque, né? Eu vejo os cultos por os vídeos e tal, mas eu tô bem, estou com Deus, estou sozinho. Sabe de uma coisa, queridos? A gente se engana achando que dá, mas não dá. Não dá. E, por favor, não estou apontando dedos aqui para ninguém. É uma constatação. Porque a gente precisa pelo menos dessa oração, a gente precisa de estar junto. A gente precisa desses momentos que a gente teve aqui a princípio. Né? Para a gente poder abrir o coração, chorar. Não é? Poder falar realmente que a gente tem. Isso é comunidade. Né? Então, e é interessante que Paulo termina mesmo aqui, falando, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador,
preso em correntes. Paulo estava preso nesse momento. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então, eu, como um pastor aqui de vocês, falo assim: orem também por este pastor de vocês. Peço mesmo, de coração, eu preciso das orações. Eu sei que vários de vocês oram, mas a gente precisa realmente dessa defesa, desse escudo. E a oração tem essa parte muito importante. Então, concluindo, para que a gente possa começar esse ano na luz do Senhor, a mensagem para cada um de nós nesse princípio de ano é clara. Nós estamos numa batalha. A batalha é real. E não dá para a gente se esquivar dela. Não tem como. Certo? A vitória, no entanto, é certa. Porque Cristo já venceu. Qual é a nossa parte nessa batalha? É estarmos firmes. Permanecermos firmes. Revestidos da armadura. Como a gente consegue fazer isso? Mirando Jesus. Jesus é aquele único que tem essa armadura já de berço. Ele é a própria armadura. Ele venceu o mal na cruz. E, portanto, nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos transformar tudo isso que nós vimos aqui em mais uma regra moral para a gente fazer. O que nós precisamos é manter o nosso relacionamento com Jesus muito próximos, sabendo que Ele conquistou isso por nós. E Ele vai nos ajudar a permanecer em pé sempre. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão ainda contra ela. Amém? Então, esse é o fundamento para a nossa esperança para a nossa caminhada em 2026. Eu queria convidar você para fechar os teus olhos, para a gente poder fazer essa oração de abertura do ano, antes da nossa ceia. E eu queria dizer para você assim: se você ainda não está em Cristo, o que a gente aprende na Bíblia é que esses poderes ainda têm legalidade sobre sua vida. Eles ainda podem reivindicar isso. E Deus, de uma certa forma, está de mãos atadas. Mas graças a Deus pelo Evangelho, porque Jesus conquistou essa porta de entrada para o reino. O mesmo convite eu deixo para você hoje. É hora de voltar para casa, para o reino de Deus, para a família de Deus, de adquirir o direito de ser chamado filho, filha de Deus, e de ganhar a sua admirável proteção. Se nós estivermos com Jesus, basta aqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, versículo que o Vinícius trouxe para nós hoje. Quando Jesus esteve ali junto com a mulher samaritana, se você lembra disso, uma coisa que aconteceu ali no diálogo dos dois foi que, quando ela pergunta: Senhor, onde eu devo adorar? Eu posso adorar aqui, posso adorar, tenho que ir até Jerusalém para adorar? E a resposta de Jesus para ela é a mesma que ele responderia para nós hoje. Ele falou: vai chegar o tempo que não vai se adorar nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém. Porque o Senhor está buscando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como a gente pode substituir toda essa armadura? Ou melhor, como a gente pode adquirir toda essa armadura que Paulo detalha aqui, que nós acabamos de ver, de uma forma automática? O que Deus espera de nós? Que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade. Que não importa o que estejamos passando na nossa vida, não importa o que você esteja passando,
que você possa dizer: Senhor, eu te amo, eu espero em Ti, eu coloco a Ti essa minha dificuldade, esse meu problema, mas eu sei que só a Ti, só de Ti virá a resposta. Deus espera isso de nós, e talvez esse seja o único esforço que Ele realmente espera de cada um de nós. Por isso Jesus, naquela noite, quando Ele foi traído, Ele compartilhou com os seus irmãos ali, os seus discípulos, o pão e o vinho, e Ele sabia que um entre eles não tinha esse mesmo espírito, de adorá-lo em espírito e em verdade. Mas mesmo assim Ele compartilhou aquele pão com eles. O chamado que Deus faz para você hoje é: você quer me adorar em espírito e em verdade? Você está disposto a se sacrificar por mim? Realmente viver por mim? Eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar todos juntos. Se você entende que existe, como aquela oração que o Vinícius pediu hoje, para você pedir perdão, e eu sei que Deus já te perdoou. Mas se você quiser realmente seguir a Deus em espírito e verdade e declarar isso para Ele hoje: Senhor, eu não me importo com as regras, a única coisa que eu quero no meu coração, Pai, eu quero te seguir. Recebe-me, Pai, recebe-me, Senhor. Eu te convido a vir aqui na frente. Não importa quanto tempo você tem de caminhada, se você já foi batizado, mas que você possa vir hoje aqui e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu quero te seguir de uma forma mais profunda em 2026. Prepara o meu coração para a mudança, Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. Amém. 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 Senhor, enquanto os teus filhos vêm, Senhor, muitos olham para o sacrifício, para a salvação, entendem que o convite da salvação é um convite muito simples, que não teve custo nenhum. Mas nós sabemos quanto custou para Jesus, e por isso nós estamos aqui. Senhor Jesus, nós queremos aqui, Pai, nós estamos aqui de pé diante de Ti, Senhor, reconhecendo o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Por isso todos nós queremos participar dessa ceia hoje, e nós queremos declarar aqui que o Seu sacrifício não foi em vão, Pai. Podemos dizer isso junto para Jesus? Jesus, o Seu sacrifício não foi em vão, Senhor. Se depender de mim, Senhor, a partir de hoje, Senhor, pode contar comigo, Senhor, para levar o Seu Evangelho avante, Senhor. Protege-nos, Senhor. Coloca-nos sobre nós a armadura, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Nos dá, Pai, viver em verdade. Nos dá, Pai, viver em justiça. Nunca nos deixe duvidar da nossa fé, ó Pai, nem da nossa salvação, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa espada, Senhor. Mas, sobretudo, Pai, que nós não sejamos inertes, Senhor. Nos dá a possibilidade de encontrar pessoas novas
de transmitir a elas, ó Pai, o Evangelho, fazer o convite para elas, ó Pai. Reconcilie-se com Deus hoje. Prepara-nos, Pai. Nos dá as ferramentas certas. E nós queremos fazer isso não por uma ordem, não porque é uma obrigação nossa, Pai. Mas nós queremos fazer isso em retribuição a Jesus, ao sacrifício que Ele fez na cruz, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome dEle. Transforma o nosso coração, ó Pai. Perdoa as nossas ofensas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.